Bem, vamos agora falar do nosso último assunto com relação à programação em SGBD, que são os gatilhos, né? Os triggers. O que são esses gatilhos? Pessoal, o gatilho é um recurso que o SGBD tem, o PostgreSQL também possui esse recurso, em que você dispara eventos de forma automática conforme uma determinada condição tenha acontecido. Tá? Então veja, eu posso programar eventos que vão ser disparados de forma automática se caso algum determinado evento que eu programei, né, que ocorreu aquele evento, de forma automática o gatilho ele é disparado, o trigger ele é disparado, ele é acionado e vai executar algum código que eu pedi para que ele executasse, tá ok? Então o trigger, pessoal, ele fica assim, ó, eu tenho aqui uma condição, tá? Nesse caso aqui, já pensando na apostila, eu tenho aqui um evento, tá? Eu tenho algo que vai acontecer e acontecer nesse algo, o meu gatilho ele é disparado sozinho. Eu não tenho que implicitamente chegar lá e falar, ó, dispara agora. Não. Uma vez que eu deixo ele programado, toda vez que esse evento acontecer, esse gatilho vai ser disparado. Tudo bem? Então vamos lá. Que eventos são esses? Esses eventos, pessoal, eles são eventos amarrados, associados a comandos do tipo DML, o insert, o update e o delete, tá? Então, ó, qualquer um desses três aqui, ó, desses três comandos DML que eu associar a um trigger, esse trigger vai ser disparado, tá ok? Tá. Como que é esse disparo do trigger? Esse disparo do trigger ele pode ocorrer em dois momentos, tá? Ele pode ocorrer antes ou ocorrer depois que um desses comandos aqui tenha acontecido. Então, exemplo, tá? Eu posso um exemplo clássico, fácil de entender. Antes de eu dar baixa no estoque, antes de eu adicionar, por exemplo, um produto no pedido, eu verifico se esse produto ele possui estoque para eu poder adicionar aquele produto no pedido, tá ok? Ou pensando em auditoria, toda vez que alguém alterar, por exemplo, o valor de salário de um funcionário, eu armazeno de forma automática em uma tabela em que vai ser armazenado esse salário que foi alterado, quem alterou, a hora, o momento, entendeu? Sem que o programador tenha que fazer as rotinas no código dele. O trigger ele é disparado sozinho. Então aqui, ó, nós temos aqui uma tabelinha, tá? Das opções do trigger. Então eu tenho, ó, before insert, então, ou seja, antes do insert, o trigger é disparado. Antes do update, o trigger é separado. Antes do delete, o trigger é separado. Ou after insert, então depois do insert, o trigger é disparado. After update, o trigger é disparado. E after delete, o trigger é disparado. Então essas são as condições que eu tenho, que eu amarro, que eu associo o trigger. Então eu falo assim, ó, before update. Então antes de atualizar a tabela tal, dispare a trigger. Então toda vez que antes que eu vou fazer o update na tabela, eu faço o que? Eu disparo o trigger e faço uma verificação, tá?
Eu também posso amarrar o trigger com dois comandos, ó, antes do insert ou antes de um update. Eu também consigo disparar o trigger. Bem, o trigger ele tem duas variáveis chamada old e new, ou seja, o antigo, né, o velho, o antigo e o novo. Esse old significa o valor. Então, o valor antigo ou o valor novo. Então, por exemplo, se eu colocar assim, ó, old.novo, perdão, old.nome, eu estou pegando um valor antigo do nome. Como assim, professor? Suponho que eu estou atualizando o nome de uma pessoa, de uma mulher que se casou. Então, o nome dela seria Maria da Silva, de solteiro. Ela casou, né, e adicionou o Pereira. Então, ficou Maria da Silva Pereira. Então, veja, o valor antigo, o old, então, se eu colocasse, se eu mandar imprimir old.nome dessa pessoa, dessa mulher, vai ter Maria da Silva. Se eu mandar imprimir o new.nome, vai aparecer Maria da Silva Pereira, tá? A gente vai ver onde aqui nós vamos usar o old e o new. Mas o que eu quero é que vocês guardem é que o old mantém um valor antigo e o new um valor novo de um campo. E detalhe também, veja, ó, o old não funciona para insert. Por quê? Quando eu estou inserindo algo no banco de dados, eu estou inserindo uma coisa nova, tá? Então, se eu pegar o old de um nome, se eu vou disparar um trigger antes de eu realmente fazer o insert no banco de dados e pedir para usar o campo old.nome, olha, não existia nada. Qual que é o valor do nome antes de realmente fazer a inserção no banco de dados? É nulo. Tá ok? O update tem valor old? Tem. Então, por exemplo, é o caso da Maria da Silva. Tá? E o delete também tem valor old? Tem. Antes de eu apagar aquele registro, se eu colocar um old.nome, eu vou conseguir pegar o nome da pessoa antes de ser apagada. Tá? O new ele vale para o comando insert. Por quê? Se eu executar um comando new.nome, né, dentro do meu trigger, eu colocar um new.nome, eu vou pegar o nome que eu vou inserir no banco de dados. Se eu pegar o new.nome em um comando update, eu vou pegar, por exemplo, no caso da moça que se casou, o new seria o que? Maria da Silva Pereira, tá? E o delete não tem valor new, porque o valor new do delete é o registro está apagado, tá? Mais uma coisa que é importante, o insert, por exemplo, ele não tem valor old, só tem valor new, mas eu não preciso salvar no banco de dados para recuperar o valor new, tá? Dentro do contexto da execução do trigger, eu tenho um valor new, porque o trigger sabe qual é o valor que vai ser inserido no banco de dados, tá? Então eu estou inserindo lá o nome do João Carvalho, tá? Então se eu colocar nome old.nome é nulo, mas se eu colocar new.nome é João Carvalho, tá? Então, ó, o insert não tem valor old, é nulo, mas ele tem valores novos. O delete só tem os valores antigos e não tem valor novo, é nulo, tá? E o update tem valores antigos e valores novos, tudo bem? Bem, como que eu crio um trigger? Um trigger, pessoal, eu preciso de duas etapas para se criar um trigger. Duas etapas. A primeira etapa é eu criar uma função que vai me retornar um trigger, ó. Uma função que vai me retornar um trigger. Ó, uma função que vai me retornar um trigger, tá?
Essa função que retorna trigger, pessoal, eu não posso colocar ali dentro para retornar um registro, retornar nenhum valor lá de dentro. Eu não posso fazer isso, tá? Por que eu não posso fazer isso? Porque o trigger, quem vai executar essa função é o trigger. Veja, eu associei um trigger a uma tabela. Então, trigger ele é associado à tabela. Diferente das sequências, das sequences que não são associadas a tabela alguma, o trigger ele é amarrado à tabela, ok? Então, toda vez que eu fizer alguma coisa nessa tabela, então, por exemplo, eu associei um trigger a um comando insert, tá? Esse trigger, assim que eu der um insert nessa tabela, o trigger é disparado. Então, o trigger ele não vai ser usado para retornar algum dado para o usuário. O trigger vai ser usado para trabalhar com dados dentro do contexto do trigger. Tá? O trigger ele pode salvar em tabela, ele pode criar outros, pode fazer outros inserts, pode fazer delete sem problema, mas ele não pode retornar nada para o usuário, como mensagem, como registro, nada disso, tá? Tanto é que o insert aqui, que o return, ou é nulo ou é nil. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Última coisa sobre o trigger. Suponha que eu amarrei o trigger à tabela cliente. Então, toda vez que eu tiver um insert na tabela cliente, o trigger vai disparar. Caso eu coloque dentro dessa função do trigger um insert na tabela cliente, vai dar problema, vai entrar no loop infinito, tá? O SGBD, o PostgreSQL vai detectar e ele vai falar, o loop infinito na tabela. Por quê? Olha, se o trigger é disparado na hora que eu insiro na tabela cliente, se eu colocar dentro da função um insert na tabela cliente, o trigger vai ser disparado de novo. E ele vai inserir de novo, que vai disparar de novo, vai inserir de novo, entenderam? Vai ficar essa coisa aí, um atrás do outro aí. Então o trigger ele é o que? Ele fica, o SGBD detecta e corta ele não deixa o trigger ser disparado, tá bom? Bem, vamos lá. Então, ó, eu criei a função, né, que retorna isso daqui. Daqui a pouco eu falo o que é isso daqui para vocês. E o segundo passo, eu falei que são dois passos. O primeiro passo é criar uma função que retorna um trigger. O segundo passo é criar o trigger propriamente dito. Então, ó, create trigger, o nome do meu gatilho, ter alguma coisa. Eu vou amarrar os eventos que vão disparar esse trigger. Eu amarro ele sobre a tabela tal, ó, sobre a tabela cliente, sobre a tabela pedido, sobre a tabela aluno, sobre a tabela produto, anyway, qualquer coisa aí. For, e aí esse for eu coloco o tipo de execução. Vamos ver daqui a pouquinho cada um desses. E execute procedure, o nome da função que eu criei aqui. Tá ok? Então, ó, o nome do trigger é o nome que eu vou atribuir ao meu trigger, meu gatilho. Os eventos que disparam esse gatilho, ó, eles são, ó, quais são os eventos? São os comandos insert, delete, update. Aqui, pessoal, aqui eu vou colocar before insert, before update, after insert, after update, tá? A tabela que eu amarrei o trigger e o tipo de execução. Então, esse tipo de execução aqui, pessoal, esse for aqui, ó, é o que? Eu tenho for each statement e for each row. O for each statement é muito pouco usado, tá? Significa o seguinte:
Se eu vou trabalhar, eu vou fazer um insert, por exemplo, em 10 linhas, tá? Perdão, vou fazer um update. Esse update ele vai atualizar 10 linhas. Se eu colocar que esse trigger vai disparar for each statement, tá? Então, se esse meu trigger vai ser disparado for each statement, significa que eu vou disparar apenas uma vez. Vai ter 10 linhas, mas o trigger só vai ser disparado uma vez antes da primeira execução ou after, depois da última execução. Ok? Pouco usado. Eu tenho for each row, ou seja, se eu vou atualizar 10 linhas, o trigger vai ser disparado as 10 vezes. Para cada linha ele dispara o trigger, tá? Esse é o mais usado, tá? E aqui, ó, o returns no o null ou new significa o seguinte, ó. O null ele é usado quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando aqui com triggers que dispara after, depois. Então se eu falar o seguinte, ó, after insert, eu vou fazer um return null. Porque o trigger sabe que ele não vai ter que executar mais nada. Assim que o trigger acabar a função dele, acabou. O PostgreSQL sabe que ele não tem que fazer mais nada referente àquele trigger. Quando eu uso before, então before insert, before update, before delete, eu tenho que falar que a minha trigger, o meu trigger retorna new. Por quê? Porque eu vou indicar o PostgreSQL que ele ainda tem que executar a função que o comando SQL DML que eu criei. Então se eu falo assim, ó, before insert, então before é antes, ele dispara o trigger antes do insert, acaba o trigger, aí ele faz o insert que eu pedi para ele fazer, tá? Então vamos a um exemplo aqui de criação do trigger. Ó, por exemplo, eu vou fazer uma operação aqui que eu só vou poder fazer. Eu vou fazer um trigger que vai estar amarrado, ó, antes de insert, delete ou update ou delete da tabela conta para cada linha, tá? Ou seja, antes de eu executar um desses três comandos, eu vou verificar a hora que o usuário está fazendo o insert, ou update ou delete. Se esse comando for feito, se não for entre 10 ou 15 horas, que é o horário comercial, por exemplo, o trigger não vai deixar que o comando seja executado. Tá? O trigger vai barrar. Aí vai dar um raise e vai travar o comando. O update não vai ser executado. Ele aborta o comando update ou insert ou delete, tá? Então vamos fazer isso aqui vamos fazer isso daqui na prática, tá? Então tá. Então Ctrl C. Preferência, plugins, não. Ferramentas, destaques, definir idioma, verificar a ortografia, definir idioma.
L. Então vamos lá, ó. Tá, end if, taranã. Beleza, taranã, aqui tá tudo certo. Então create trigger, então vamos lá. Então vamos primeiro criar aqui a função, né? Replace function returns trigger. Então tá, então vamos criar aqui esta função aqui. O horário, pessoal, vou colocar um horário maior. Vamos pôr um horário maior aqui, até para poder pegar o que eu estou fazendo aqui, tá? O horário que eu estou fazendo. Então Ctrl C, Ctrl C. Legal, criou. Então veja que eu fiz aqui, ó. Se a hora que eu for inserir não estiver entre 17 e 23, ele vai deixar eu inserir, tá ok? Então o trigger antes de qualquer comando, então eu vou fazer aqui agora Ctrl C, ó, para cada linha, tá? Antes dos comandos. Então agora eu venho aqui, criei o trigger. Se eu quiser ver meus triggers, ó, /dy, /df. Ó, a função aqui, a função do trigger tá aqui, tá? Ó, então eu criei o trigger, né? Como o trigger está amarrado à tabela conta, olha aqui. Então se eu quiser ver os triggers amarrado à tabela conta, é só eu dar um /d a tabela conta. Ó, que eu vejo os índices, vejo as chaves primárias, chaves estrangeiras e vejo também os triggers, ó. Tá, então ele me fala os triggers, tá bom? Então agora vamos fazer o teste. Eu vou fazer um insert, esse insert ele vai ter que funcionar, tá? Esse insert aqui ele vai ter que funcionar. Beleza, inserir. Se eu der um select tudo from conta, apareceu aqui, ó, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou ter que alterar minha função para colocar um horário que o trigger ele não vai deixar eu inserir. Então eu vou vir aqui, por exemplo, e colocar no período da manhã, tá? Então das 7 ao meio-dia, por exemplo. Ctrl C. Tá? A função foi criada e agora eu vou fazer um insert. Tá? O trigger eu não tenho que alterar o trigger. Olha aqui. O trigger ele foi lá e já bloqueou. Perceberam? Eu não precisei fazer nenhuma programação. O trigger foi lá e já bloqueou para mim, tá bom? Bem, se eu quiser apagar o trigger, é drop trigger if exists. Por quê? Porque se não existir, ele não vai dar erro caso
caso não exista esse trigger, e aí eu apago o trigger on a tabela que esse trigger está amarrado, tá? Então assim que eu apago o trigger. Tudo bem, pessoal?